Olá, excelentes, tudo bem? 10 ações que pagam dividendos todos os anos. Para você que busca colocar dividendos no seu bolso todos os meses ou durante o ano, é muito importante que você procure boas pagadoras de dividendos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa buscar empresas que pagam dividend yield legal, ali acima de 6% ao ano, na minha opinião, e que também seja de uma maneira regular. Não adianta pegar aquela empresa que no último trimestre ou no último mês pagou um dividendo lá na casa de 15%, 20%, mas depois vai ficar minguando ali durante muito tempo. É importante que, se a sua estratégia é colocar dividendos no seu bolso, que você considere aquelas ações que são boas pagadoras de dividendos. Nesta aula, eu vou trazer para você 10 ações, mostrar quanto que elas renderam, os proventos que caíram no seu bolso se você estava com essas ações posicionadas e como que você pode criar uma carteira de investimentos pensando exclusivamente em dividendos. Muito cuidado, porque se você pegar todas estas ações e colocar na sua carteira, não vai ficar muito bom não, tá? Então, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí. Dessa maneira, o YouTube te avisa assim que eu publicar uma aula e é de graça, 0800. Ações que pagam dividendos. Se você tem a estratégia de viver de renda ou já está nesta fase, acredito que você está buscando colocar na sua carteira, criar uma carteira pensando em receber dividendos, não é verdade? E aí vem aquela dúvida, né? E aí, prof, quais são estas ações? Aqui dentro da Academia XXB, você que é aluno tem acesso às nossas carteiras. São mais de 10 carteiras recomendadas, assinadas por uma casa de análise todos os meses para você, além de mentoria ao vivo com o prof, para a gente poder tirar todas as dúvidas em tempo real para você. Link dos nossos cursos gratuitos e pagos na descrição do vídeo para você, legal? Então vamos lá entender o que eu quero compartilhar com você nesta aula, tá? Então, se você é aquela pessoa que quer receber dividendos todos os meses, você vai acompanhar essa aula comigo até o final, depois deixar o seu comentário, tá? Bom, para isso eu quero trazer aqui uma reportagem e um levantamento muito legal que foi feito pela Infomoney, tá? A Infomoney trouxe esta reportagem, eu quero aqui ir além da reportagem, depois você acessa lá na Infomoney para poder ler a reportagem completa, tá? Imagina ali, né, como receber dividendos todo mês. Veja 10 ações que fazem pagamentos regulares. Então, bastante atenção para isso aqui, ó. Pagamentos regulares. Então, olha que massa que foi este levantamento feito pela Infomoney e que vai te ajudar também a utilizar esta tese, essa estratégia, para verificar como que estão as suas ações boas pagadoras de dividendos, tá? E aí, olha que massa este conceito, que é inclusive o conceito que eu uso com os meus alunos, né? E por isso eu corroboro com o que está colocado aqui nessa reportagem. Com base nisso, é um pedaço da reportagem, depois você lê ela toda, selecionou apenas as empresas que fizeram pagamentos com frequência, tá? Maior que trimestral, não sei se você sabe, mas nem todas as empresas pagam dividendos todos os meses. Tem poucas empresas que pagam todos os meses, diferente dos fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, legal? E depois listou apenas aquela com maior grau, preste atenção nesse aqui, olha, grau de regularidade na distribuição. Tá? Então, que foi utilizada uma estatística, tá, por trás desse texto, de acordo com o indicador que é o coeficiente de variação. Tá? Aqui é uma medida estatística de um coeficiente de dispersão, tá, que a gente utiliza muito dentro da nossa estatística para avaliar investimentos, e essa medida de dispersão relativa aos pagamentos de proventos. Então, quanto menor o CV, quanto menor o coeficiente de variação, significa que é mais regular a distribuição, ou seja, tem menos volatilidade, né? Os pontinhos ele vai com mais sequência, porque tem empresas que pagam ótimos dividendos, depois não pagam e fica aquela coisa toda incerta. Então, para você que busca criar uma carteira
de investimentos, é legal que você tenha ali um coeficiente de variação cada vez menor naquele conjunto de ações, tá? E aí, aqui, já trazendo o que aconteceu, tá? Numa simulação nos últimos 12 meses, tá? Um backtest que eu fiz aqui, trazendo a rentabilidade destas ações. Se eu tivesse comprado todas estas ações que eu vou trazer para você aqui, tá? A rentabilidade no período, tá? Teria atingido ali 38%. Tá? Só para você ter uma ideia, tá? Então, neste período aqui, olha, rendeu bem mais que o Ibovespa, rendeu bem mais que o CDI, mas precisamos tomar um cuidado com todas estas ações na sua carteira. Mas por que cuidado, prof? Porque elas estão muito concentradas em um determinado segmento. E quando você vai criar uma carteira de investimentos, é muito importante que você tenha esta diversificação de setores, de segmentos, porque senão, se acontecer algo naquele setor que você, entre aspas, está recebendo bons dividendos, eles vão minguar e aí você vai ficar com desafios. Legal? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como que ficou esta carteira. E aqui estão as 10 ações que a Infomoney trouxe naquela lista. Eu fiz aqui um backtest, como se eu tivesse investido há um ano, tá? A contar da data que eu estou fazendo e gravando esta aula para você. O que teria acontecido com aquelas empresas, tá? Aquelas ações, com base neste período. Então, aqui fui comprando na casa ali, tá? De mais ou menos R$100, na casa de R$100 cada uma daquelas empresas ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas observe que você tem aqui a diferença entre preço atual, tá? Daquelas ações lá no início, Banco do Brasil, tá? Banco aqui do Estado do Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Itaú, Banco. Então aqui você já começou a ver um problema grave. Tá? Eu vou te mostrar isso, né? Uma alta concentração naquelas empresas que pagam dividendos com mais regularidade, ou seja, com menor coeficiente de variação. Cuidado, porque se você colocar todas elas na sua carteira, se acontecer um problema no setor financeiro, todas aquelas empresas serão impactadas. Aí você está ali abrindo mão de, por exemplo, como Harry Markowitz traz na sua teoria de otimização de portfólio, que é fazer uma diversificação pensando nas extremidades e principalmente com a correlação linear negativa em alguns setores. O que significa isso? Enquanto um está crescendo, o outro está caindo, a hora que um cai, um cresce, mas dentro de uma rentabilidade bem inteligente para você. Então aqui você já tem estas 10 empresas, tá? E aí aqui foi feita uma compra, né? Uma única compra de teste aqui, chegando a quase R$1.900 aqui, aproximadamente 1,9% aqui de cá, né, de dinheiro. E aqui você vai observar o seguinte, prof, mas aí eu quero saber o seguinte, quanto de dividendos que eu ganharia? Então, trazendo aqui dentro do Status Invest, vem aqui em proventos. Tá? Então, logo aqui abaixo, você vai ter acesso ao que aconteceu de proventos. Nesse período, aquele valor investido de quase R$2.000, né, trouxe aqui R$ 74,38. O que foi analisado são as empresas com regularidade e não com os maiores dividendos. São coisas muito diferentes, tá? Então, tem empresas que tiveram dividendos extremamente altos, como foi o caso, por exemplo, da Petrobras, mas não é consistente. Em alguns meses ficou sem pagar, alguma coisa assim, e o coeficiente de variação nesta listagem foi o que mandou. Então, se uma ação ela paga um dividendo muito alto, depois muito baixo, acaba que ela foge daquela lista que foi feita aqui pela Infomoney com o apoio de uma outra empresa. Então, observe aqui que essas empresas, aqui o conjunto delas, se nós fôssemos fazer o coeficiente de variação, daria um coeficiente de variação alto, né? Porque observe aqui que não está tendo muita consistência, né? Então, você observa aqui, olha, aqui não está tendo muita consistência em relação a pagamento de dividendos. Então, tem dois outliers aqui, então tem dois pontos que estão mais fora, mas você observa qual foi o pagamento juntando todas as empresas. Qual que é o erro que está, se eu tivesse investido somente nessas ações? Imagina que você está vendo aí alguma diquinha na internet, uma reportagem, as 5 melhores ações, as 3 melhores, os melhores fundos imobiliários, você vai lá e coloca o seu dinheiro sem fazer uma estratégia, você está cometendo um erro grave de diversificação do seu portfólio, tá? Então, quando eu olho aqui dentro da minha composição, tá? Se eu tivesse feito uma carteira somente com estas empresas, né? Então, observe aqui que eu teria um percentual
de ações, tá? Aí na carteira, porque só foi ações aqui, bem até dividido aqui, exceto uma empresa aqui, ó, Banco Itaú subiu aqui, ficou com 54%. Claro que foi feito, né, alguma compra ali de uma maneira aleatória, mas eu quero que você entenda aqui o seguinte. Aqui embaixo, olha, dentro dos setores e segmentos, vou clicar aqui em ações, tá? E vou selecionar ações e segmentos, tá? Dessa maneira, eu meio que coloquei ali um valor bem próximo de todo mundo ali, mas aqui nessa distribuição, tá? Numa carteira hipotética, o que não pode acontecer? Eu estou fazendo para você o que não pode acontecer, legal? Bancos, totalizando aqui, olha, 91%. Então, todas aquelas ações, aquelas empresas listadas pela pesquisa, a grande maioria delas são do setor financeiro, né? Que realmente pagam com uma maior homogeneidade, ou seja, bem ali mais próximo, regularmente, pagando bons dividendos. Pagando dividendos, não são bons, tá? O que a pesquisa trouxe foi que paga regular. Pagar regular não quer dizer que são ótimos dividendos, tá? E pode sim ter ações. Ações que pagam dividendos melhores. O que você não pode fazer é ter uma alta concentração aqui, olha, de um determinado setor. Então, o que eu estou trazendo aqui para você é exatamente o que você não pode fazer, tá? E quando eu analiso as carteiras dos meus alunos, eu vejo isso aqui acontecendo com frequência, tá? O setor de banco ou às vezes o setor de energia, tá? Com mais ações, e isso aqui acaba que é uma falha grave, porque se alguma coisa acontecer nesse setor, se der um problema aqui nesse setor e a sua carteira estiver exposta a um percentual muito alto, vai influenciar a sua decisão e vai influenciar também a sua rentabilidade. Então, a partir de agora, você precisa analisar empresas que pagam dividendos de maneira mais regular, mas que também esteja diversificado dentro da sua carteira de investimentos. Pode ser que tenha ações que não pagam tão bem assim os dividendos, mas ela está crescendo, ela é uma ação de crescimento dentro da sua estratégia, possa fazer bastante sentido. Legal? Dúvidas? Coloque aqui abaixo nos comentários. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!